Glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Deixa ela aberta aí. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13 que a gente vai ler. É um texto conhecido dos irmãos, da grande maioria certamente. E é um texto muito querido para mim. Quem me conhece mais de perto sabe o efeito que esse texto teve sobre mim na minha história e tem sobre mim todas as vezes que eu falo sobre ele. De uma certa forma, ele é o texto áureo que define as importâncias ministeriais da minha vida. E é muito importante que nós falemos disso hoje, inclusive nesse texto, porque nós, graças a Deus, estamos voltando com as aulas presenciais da Escola do Discípulo, depois de um longo tempo. Amém ou não? Amém. Depois de um longo tempo sem ter as aulas presenciais, não é? Nós estamos voltando, então as inscrições da Escola do Discípulo estão abertas. Você pode entrar no site lá da igreja, no aplicativo, você já vai ver uma chamada grande, aí você clica ali, você vê o curso que você deseja fazer, o horário, quando vai acontecer, se é aos domingos, se às quartas-feiras, mas nós temos muitas vagas, todos os cursos são gratuitos, amém? Não tem custo algum. E também, se você quer continuar acompanhando, a gente continua também com as exposições no canal no YouTube. E nós estamos muito felizes por esse retorno, né? De uma certa forma não, tem tudo a ver esse texto que nós vamos ler aqui com a Escola do Discípulo e com a palavra retorno. Mas antes disso, para aqueles que ainda não viram, que não conhecem, tem um vídeo aí especial preparado sobre a Escola do Discípulo, para você conhecer um pouquinho mais e ficar ainda mais entusiasmado em participar. Pode soltar. Seja bem-vindo à Escola do Discípulo. Nós temos um sonho de contribuir para a formação da espinha dorsal teológica da próxima geração, contribuindo para que os crentes sejam intelectualmente robustos e espiritualmente vibrantes. Por isso, nós nos dedicamos a falar da Palavra de Deus, por meio de documentários, cursos, vídeos e especialmente por meio de exposições sistemáticas da Bíblia, capítulo por capítulo, e tudo isso de forma gratuita para todas as pessoas por meio do YouTube. Na nossa série documental de 7 episódios contando a história do cristianismo como você nunca viu, o objetivo era capturar a imaginação das pessoas para que elas soubessem que Deus sempre foi soberano na história e Ele nunca ficou sem voz na história. A série já conta com mais de 7 milhões de visualizações em todos os episódios, tem abençoado centenas de milhares de pessoas e temos recebido inúmeros testemunhos de pessoas que estão voltando para suas igrejas ou buscando congregar em alguma igreja depois de ter assistido a história do cristianismo. A Semana Teológica e o curso Espiritualidade na Prática reuniram mais de 10 mil pessoas interessadas em aprofundar a sua vida com Deus e viver o estilo de espiritualidade de Jesus Cristo. Tivemos gente da Itália, do Japão, da Estônia, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Chile, gente de todos os continentes, todos reunidos, e nós caminhamos por vários meses juntos, aprendendo sobre as disciplinas espirituais, como podemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus através do estudo da palavra e de todas as outras disciplinas. Nós ainda temos muitos sonhos e projetos. Ainda em 2022, agora em setembro de 2022, nós lançaremos o nosso novo documentário. Um documentário apologético sobre as grandes questões da vida, as grandes questões da fé. Uma parceria que nós fizemos com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E nesse documentário nós buscaremos responder essas grandes questões. Será que Deus existe? É plausível acreditar em Deus? Todos os caminhos levam a Deus? O cristianismo é confiável? Nós podemos confiar na Bíblia? Mas a ciência já não desacreditou a Bíblia ou o cristianismo? Nós queremos oferecer uma apologética robusta, firme, humilde, para preparar a nossa próxima geração. Mas o legado principal da Escola do Discípulo está para além dos cursos e dos documentários. Nós acreditamos que, assim como os discípulos no caminho de Emaús, o coração das pessoas volta a queimar quando elas estão em contato com a Palavra de Deus. Por isso, nós nos dedicamos semanalmente a expor as Escrituras, capítulo por capítulo, e oferecemos isso gratuitamente para qualquer pessoa de fala portuguesa poder compreender a Bíblia e se aprofundar nela.
Hoje, para a glória de Deus, já são mais de 430 mil pessoas inscritas no canal da Escola do Discípulo que acompanham esses conteúdos. O que nos move é saber que no futuro próximo, qualquer pessoa de fala portuguesa vai poder entrar ali no canal do YouTube quando tiver uma dúvida acerca de um texto bíblico, e ali ela vai encontrar uma aula inteira sobre aquele capítulo, e assim ela vai poder se aprofundar nas escrituras, na palavra de Deus e experimentar o seu coração voltar a queimar. Nós estamos comprometidos com as palavras do profeta Abacuque, de que o conhecimento da glória do Senhor se estenda sobre a terra, assim como as águas cobrem o mar. E é por isso que nós nos dedicamos a expor as Escrituras gratuitamente, para contribuir para que a igreja seja cada vez mais intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Yes! Glória a Deus. A gente fica muito feliz com isso, tudo que Deus está fazendo. E esse vídeo já está desatualizado, gente. Nós fizemos no final do ano passado, e eu falo aí no vídeo que está com 435 mil inscritos. Hoje eu parei para conferir, estamos com 499 mil inscritos. Falei, vai ser hoje no culto das 10 que a gente vai bater essa marca, né? Amém ou não? Então, se você não é inscrito no canal da Escola do Discípulo, clique aqui abaixo, ative o sininho, as notificações, se inscreva. É muito bom a gente estar compartilhando desse sonho e desse fogo encerrado nos nossos ossos com a nossa igreja. Queridos, eu falei aí no vídeo de uma experiência que nós esperamos que cada pessoa possa ter. A experiência de, diante das Escrituras, diante da Bíblia, ter o seu coração ateado em chamas, ter a sua vida renovada. Eu não falo isso só porque eu vejo isso nesse texto, mas porque eu, a Carol, a nossa família, nós temos experimentado isso tantas e tantas vezes nos últimos anos. Momentos em que nós nos sentíamos em dúvida, ou passando por alguma crise, precisando de sabedoria de Deus, precisando de uma palavra de Deus. E foi estudando a Bíblia que Deus foi descortinando, os nossos olhos, e nós fomos percebendo qual era a direção, a vontade de Deus. É impressionante, irmãos, porque eu faço a exposição, eu venho pouco aqui no culto das 10 da manhã, não é verdade, gente? O pessoal que frequenta mais aqui o culto das 10, me vê pouco pregando aqui, porque é o horário da exposição que nós fazemos ao vivo, lá na Escola do Discípulo. Então, todos os domingos, às 10 da manhã, tem um capítulo sendo exposto. Desde o ano passado, a gente está caminhando em Coríntios. Então, o ano passado todo foi 1 Coríntios, agora estamos indo para o 5º capítulo de 2 Coríntios. E é impressionante, irmãos, quando nós percebemos, eu e Carol, que nós estamos passando por uma fase da vida, temos questões, temos perguntas para fazer ao Senhor, precisamos de alguns direcionamentos, e enquanto nós estamos estudando para poder apresentar a exposição do capítulo, nós encontramos as respostas que nós precisávamos para aquela semana no texto bíblico. Impressionante como a gente fala assim, Deus já sabia desde a eternidade que nessa semana, nessa fase da vida, eu estaria falando sobre esse capítulo da Bíblia, e parece que tudo isso foi para mim, porque Deus trouxe resposta, Deus já trouxe cura, Deus já trouxe iluminação, Deus já trouxe sabedoria, e é tão precioso saber que isso está disponível não só a mim, mas a você também, a qualquer pessoa. Tem uma coisa que eu não consigo processar, eu não consigo entender na sua magnitude, e eu sempre fico maravilhado quando eu penso sobre isso. O fato de que o Deus soberano, Criador de todas as coisas, o Deus eterno, o único Deus, Ele desejou se revelar a nós. Ele desejou se fazer conhecido. Se Deus não tomasse essa atitude de se fazer conhecer, nós jamais o conheceríamos. Nós estaríamos tateando como alguém no escuro, sem saber quem é Deus, qual é a sua vontade, qual é o seu caráter, o que ele pensa, o que ele sente, como ele age. Nós estaríamos abandonados à nossa própria sorte, se Ele não tivesse tido a escolha de se revelar. Ele quis se revelar em amor.
E ele fez isso ao longo de muito tempo, soprando sobre pessoas, se revelando a elas, e foi guiando essas pessoas durante milhares de anos, para que elas escrevessem essa revelação. E esse livro foi guardado, e hoje você tem esse livro nas suas mãos. A revelação do próprio Deus, uma carta de Deus revelando a si próprio, dizendo quem Ele é, dizendo qual é a vontade dEle, quais são os princípios dEle, quais são as escolhas sábias a se fazer, como nós podemos encontrar vida. Jesus disse que essa é a vida eterna, que te conheçam a ti e aquele que enviaste. Então, esse livro está nas nossas mãos como uma graça de Deus. E quantas vezes nós passamos por desafios, momentos de incerteza, momentos de dificuldade, momentos de tristeza, de esfriamento, momentos de afastamento de Deus, e falamos assim: puxa vida, mas Deus não fala comigo, eu não sei o que fazer, eu não sei que atitude tomar, eu não sei o que Deus espera de mim, parece que a minha vida espiritual está seca, parece que eu não estou conseguindo caminhar. Deus, eu precisava tanto que o Senhor falasse comigo. E aí a gente fica olhando para o céu, esperando alguma coisa acontecer, uma nuvem diferente aparecer, parece uma mensagem nas nuvens, né? Tipo Deus com um tapetinho fazendo sinal de fumaça para você do céu. E a sua Bíblia está ali, fechada. Deus já falou, Deus desejou se revelar, está tudo aqui. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode falar: Espírito Santo, fala comigo, ilumina os meus olhos para que eu aprenda a tua vontade a partir daquilo que já foi revelado. E essa é uma experiência incrível, queridos. Quando nós falamos do livro de Daniel, por exemplo, um livro profético que revela coisas que ainda iriam acontecer no seu tempo. Eu acho fantástico como que Daniel começa a narrativa das suas visões e das suas revelações dizendo que em um determinado tempo, ele diz: eu entendi pela palavra do Senhor que... E aí ele começa a dizer as suas revelações. Eu entendi pela palavra. Nós temos diversos tipos de experiências com Deus. Muitas vezes a gente vem aqui no culto e parece que nós sentimos algo diferente, nós ouvimos uma palavra que parece que encaixa com aquilo que a gente está vivendo, ou participamos de um evento, um congresso, alguma coisa, Deus fala conosco e a gente fala: puxa, eu me lembro que Deus falou comigo, Deus me visitou naquele dia, foi tão poderoso. E nós temos um sentimento guardado daquele dia. E o tempo passa e os sentimentos se confundem, caem no esquecimento. Mas quando Deus fala conosco na palavra, você pode sempre voltar e dizer: foi nesse versículo, quando eu li essa palavra, Deus me visitou. É tão importante quando nós ouvimos a Deus na palavra, é o que Ele deixou para nós, é o legado. E esse texto que nós vamos ler fala sobre isso. Como eu falei, é um texto que os irmãos já conhecem, ou pelo menos a maioria, e ele fala sobre renovo. Renovo é algo que todos nós precisamos, de tempos em tempos. Nós precisamos ser renovados, reencontrados por Deus, precisamos voltar aos nossos inícios, precisamos voltar aos nossos fundamentos. Todos nós. Não é só, a gente pensa em renovo, né, ou num retorno para aquelas pessoas: poxa, mas eu não sou afastado, né, eu estou aqui na igreja todo dia, será que eu realmente preciso de um renovo? Jesus, quando falou com o apóstolo João lá em Apocalipse, falou para a igreja de Éfeso, uma igreja extremamente saudável, uma igreja que era operosa, que fazia muitas coisas, uma igreja com um nível teológico alto, que não aceitava falsos mestres, que descobria quem eram os falsos profetas, uma igreja que ajudava o próximo, uma igreja maravilhosa. Mas Jesus disse: eu tenho contra vocês uma coisa, que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Poxa vida, uma igreja que fazia tanta coisa assim para Deus, havia abandonado o primeiro amor. E Jesus chama essa igreja dizendo: então agora voltem-se para mim, né? Agora é o caminho do retorno. Lembrem-se de onde vocês caíram, voltem a praticar as primeiras obras. Então, quando nós lemos a palavra, Deus sempre está nos chamando a um retorno, apontando a necessidade que nós temos de sermos renovados por Deus. E esse texto fala da vida de dois rapazes, de dois homens que foram encontrados por Deus e experimentaram esse renovo que eu e você tanto precisamos. Então agora eu vou ativar o modo Escola do Discípulo, nós vamos ler o texto
Enquanto nós formos lendo, eu vou lendo, explicando e nós vamos aplicando. Amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 24. Versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Bom, que dia era esse? O texto começa dizendo naquele mesmo dia. Aquele dia era o dia da ressurreição de Jesus. Era o domingo da ressurreição. O dia mais importante da história do universo. Não houve um dia como esse. Nesse dia, o universo virou de cabeça para baixo, Deus mudou a ordem das coisas. Esse era o dia mais importante que já existiu. E neste dia, de um grande milagre, havia 2 homens que estavam saindo de Jerusalém, do lugar onde esse milagre estava acontecendo. Imagina você perder essa, né? Está acontecendo um milagre e você está saindo da cidade. Nesse dia, esses 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, um povoado que ficava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Nós tínhamos uma comunidade de discípulos em Jerusalém, nós tínhamos um milagre poderoso acontecendo em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde Jesus havia deixado as suas últimas palavras, os seus últimos ensinos, mas aqueles 2 homens estavam num processo de afastamento, num processo de esfriamento, num processo de distanciamento. Eles estavam saindo do lugar da fé, estavam saindo da companhia da comunidade da fé. E eles estavam conversando sobre tudo o que tinha acontecido. E o que é que tinha acontecido? Vamos continuar lendo. No versículo 15, nós lemos assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles conversavam e discutiam, eles estavam aflitos, estavam frustrados. A gente vai ver isso mais à frente no texto, mas no coração deles, eles estavam assim: não pode ser. Eu não acredito que tudo vai acabar assim. Nós andamos com aquele homem, nós acreditamos que ele era o Messias, nós vimos milagres, vimos ele libertar pessoas, e de repente ele é preso, morto, e acabou, e agora a gente vai para casa, vamos voltar a pescar, era só isso? Não é possível. E eles conversavam e discutiam enquanto se afastavam, enquanto o coração deles ia para longe do centro da fé. Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles 2 no caminho. Isso é muito lindo. Eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre isso. Sobre o fato de que Jesus se coloca ao lado de 2 pessoas que estão esfriando, que estão se afastando, que estão desistindo, que estão abandonando o caminho. Jesus se coloca ao lado deles e ele vai começar a conversar. O fato de que Jesus se coloca ao lado de pessoas que estão indo para longe deles é algo maravilhoso. Porque nós imaginamos assim: não, a pessoa está se afastando de Deus, é a pessoa que se afastou de Deus, Deus se afasta da pessoa, é ou não é? Deus se aproxima daquele que o busca. Então, se você está buscando a Deus, Deus está com você, mas você começa a se afastar, é porque essa é a nossa concepção. Mas Jesus não faz isso. Jesus não se aproxima para caminhar apenas ao lado daqueles que estão num processo de aproximação dele, mas também ao lado daqueles que estão num processo de esfriamento. Nós vemos isso o tempo todo no Evangelho de Lucas, poucos capítulos atrás. Se você voltar, você vai ver as parábolas das coisas perdidas, onde Jesus conta parábolas onde coisas estão sendo perdidas, um filho está num processo de afastamento, mas existe um desejo de aproximação no coração de Deus. A própria vida de Jesus na terra é Deus se colocando ao lado de um conjunto de pessoas da humanidade que se afastava. E Jesus se coloca ao lado daqueles que estão em afastamento, não para validar a sua falta de fé, não para validar o seu afastamento, mas para trazer de volta essas pessoas, para derramar renovo sobre elas. E Jesus faz isso com esses 2 homens. Eles estão indo para longe, mas Jesus está ali. E é impressionante, porque o primeiro dia é o dia da ressurreição.
Imagina Jesus com o corpo ressurreto. Ele podia estar em qualquer lugar do universo que ele quisesse, né? Imagina se a gente pudesse escolher qual lugar mais relevante para Jesus estar no dia da ressurreição. E a gente vai ver nesse texto que Jesus não só aparece, conversa com eles rapidinho e depois já vai para o próximo compromisso. Jesus passa o dia caminhando com eles. 11 quilômetros, o dia inteiro conversando. Eu fico pensando, Jesus podia aparecer para Pilatos, né? No primeiro dia da ressurreição. Uau! Aparece no palácio de César. Mas onde Jesus escolheu estar naquele primeiro dia? Ao lado de duas pessoas que estavam desistindo, que não queriam mais, que estavam frustradas, que não tinham mais esperança. E Jesus escolhe estar com essas pessoas. Isso traz tanto renovo para mim já. Já podia parar por aí, né? É ou não é, gente? É tão maravilhoso que nós temos um Deus que não nos abandona nos nossos processos. Um Deus que não nos abandona durante o caminho. E Jesus, no versículo 17, ou pelo menos antes ainda, no versículo 16, Jesus começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Isso é interessante. Os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Jesus se ocultou deles de maneira que eles não reconheciam quem ele era. E eu fico pensando, poxa, o que eles mais precisam é ver Jesus, né? Por que Jesus já não chega, se aparece, gente, estou vivo, é verdade, bora, e já resolve a parada logo ali. Não, Jesus se oculta. Eu não sei se você já passou por isso, mas alguns momentos da vida, parece que a gente ora e Deus não ouve. Tudo que a gente mais queria era ver a Deus, sentir a presença de Deus, experimentar uma renovação instantânea, rápida. E parece que nada acontece. Parece que Jesus está se ocultando propositalmente da nossa vida. E Deus, tudo seria diferente se o Senhor desse uma palavra, se o Senhor fizesse um milagre, e eu estou aqui esperando e nada. Estes dois estavam ao lado de Jesus, mas Jesus se tornou irreconhecível. Não era falta de fé deles, o texto não diz isso. Não era uma deficiência deles, foi uma atitude deliberada de Jesus de se ocultar. E nós vamos ver por que é que Jesus deliberadamente se ocultou da vista desses dois e muitas vezes se oculta também na nossa vida. Vocês estão aí ou não? Amém? Amém. Versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus é muito bonzinho, né? Porque ele já sabia, óbvio. Mas ele faz perguntas, ele é dialógico, né? Sobre o que vocês estão conversando? O que está acontecendo? É isso que nós fazemos quando nós oramos, não é verdade? A gente conta para Deus sobre o que a gente está conversando na mesa do almoço. A gente conta para Deus aquilo que Ele já sabe. Porque a gente entende que Deus, Ele nos chama para um diálogo. Ele não só estabelece coisas autoritariamente, mas Ele nos chama para o nosso próprio processo de cura. Quando a gente, ao falar, coloca para fora e aí organiza os nossos sentimentos, organiza as nossas ideias, não é? A gente vai se depurando daquilo que está dentro de nós. E Jesus pergunta para eles: o que é que vocês estão conversando? O que está acontecendo na vida de vocês? É tão importante a gente orar, a gente aproveitar esse privilégio de ter Jesus do nosso lado, e ainda que a gente não esteja vendo Jesus, sentindo Jesus, a gente tem o privilégio de falar com Ele. E aí, eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali nesses dias? Você sente assim até uma ironia, né? Um tom crítico. Parece que ele fala a Jesus assim: você é um alienado, né? Você não sabe do que está acontecendo. E às vezes quando a gente está entristecido, em afastamento, em distanciamento, quando a gente está se sentindo frustrado por alguma coisa, a gente fica assim, a gente fica cético. A gente fica crítico, ácido. E às vezes até mesmo com Deus. Aí a gente fala assim para Deus:
olha a minha vida, estou passando por isso. O Senhor não está vendo? O Senhor não faz nada, não é verdade? A gente começa a contar para Deus tudo aquilo que Ele deveria fazer e não está fazendo, tudo aquilo que Ele deveria saber, mas aparentemente não sabe. Porque nós estamos naquele processo. E esses discípulos começaram então a contar para Jesus, como se Ele não soubesse de nada, o que tinha acontecido. E olha só a fonte da tristeza deles. A fonte dessa atitude de afastamento. Versículo 19, ele diz, o Cleopas: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, entregaram-o para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós que esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Expectativas frustradas. Agora, muito interessante. Porque qual era a expectativa dos discípulos? Que Jesus fosse o Messias. Essa era a expectativa deles. E Jesus era o Messias. É ou não é verdade? Eles tinham a expectativa que Jesus fosse aquele enviado por Deus para libertar Israel. E Jesus foi enviado por Deus para libertar não só Israel, mas a todo mundo e todos nós. Mas eles tinham uma expectativa de que o Messias, quando fosse revelado, ele seria um líder do tipo diferente do que Jesus acabou sendo. Que ele fosse um pouco mais, como que eu posso dizer? Violento não é a palavra. Alguns até esperavam que ele fosse realmente violento, mas eles esperavam que Jesus, ele se levantasse no último momento e desafiasse a ocupação romana que estava acontecendo em Israel e fosse um líder político, um Messias político, que ele fosse aquele que realmente ia liderar um grupo de homens que estavam dispostos a tudo para a libertação de Israel, e eles achavam que Jesus ia ser esse homem, e Jesus não foi, não aconteceu como eles esperavam. Mas isso não significava que Deus não estava agindo. Amém? Isso não significava que Jesus não era o Messias. Simplesmente Jesus não era o Messias que eles esperavam e não agiu como eles esperavam que ele agiria. E às vezes a gente tem expectativas e a gente coloca para Deus: Senhor, eu estou orando, o Senhor sabe que eu preciso de um emprego novo, o Senhor abre uma porta, Pai, Deus, a porta financeira, Senhor, a minha família, o casamento, Senhor, eu preciso, alcança a minha esposa, Senhor, os meus filhos, Deus, eu sei que o Senhor vai agir, o Senhor vai fazer, parece que as coisas não acontecem. Não é que Deus não está agindo na sua família, não é que Deus não vai prover sobre a sua vida, não é que Deus não vai alcançar o seu esposo, a sua esposa ou os seus filhos, mas às vezes Deus vai fazer isso de um tempo, de uma forma e em um tempo diferente do que você espera. E aí quando isso acontece, às vezes a gente fica frustrado, mas não é que Deus não está agindo, é simplesmente que nós colocamos a nossa expectativa que isso ia acontecer de uma forma e Deus vai fazer de outra. Isso acontece muitas vezes. E eu posso garantir, irmão, irmã, Deus nunca falhou com ninguém. Na história, Deus nunca falhou com ninguém e você não será a primeira pessoa que vai experimentar isso. Deus nunca abandonou ninguém e você não será a primeira pessoa. Por isso que eu posso garantir para você que muitas vezes a fonte da sua frustração e do afastamento, do distanciamento, do esfriamento do coração não é a ausência de Deus. Deus está com você. Deus deseja te alcançar, Deus deseja te renovar, mas é importante que você coloque a expectativa nele. E olha só o que eles dizem logo em seguida. Algumas mulheres entre nós, no versículo 22, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Olha só, eles falaram assim, e não é nem que eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, eles já tinham ouvido até o testemunho. Algumas pessoas já estavam vibrando. Ele ressuscitou e tal, e eles falaram com várias pessoas que confirmaram que era isso que tinha acontecido, mas mesmo assim eles foram para Emaús, eles não conseguiam nem crer. E talvez você também já tenha estado nesse lugar, já tenha experimentado isso.
Você vê pessoas vibrando com Deus, vivendo coisas novas. Você vê outras pessoas nos seus PGMs, outros líderes aí multiplicando, pessoas se batizando, pessoas aqui se derramando, experimentando um mover de Deus. E você fala assim, cara, não consigo. Eu sei que tem gente que está experimentando algo diferente, mas eu não consigo nem crer que isso é possível mais para mim. Recentemente, nós tivemos, eu não sei quantos acompanharam, lá nos Estados Unidos, na cidade de Asbury, no seminário, no estado do Kentucky, um culto que durou 10 dias. Acabou recentemente, tem até algumas pessoas que não estavam sabendo que o culto foi oficialmente encerrado. Mas era um avivamento que começou ali no seminário de Asbury, num culto regular, num culto simples, numa pregação, as pessoas começaram a adorar e esse culto simplesmente não acabou. Não terminou. As pessoas saíam e chegavam outras e o culto ficou acontecendo ininterruptamente por 10 dias. Um avivamento maravilhoso. Eu estava conversando com alguns amigos esses dias e um deles expressou esse sentimento. Falou assim, cara, quantas vezes eu já orei por isso, né? E parece que assim, não acontece, né? Acontece lá com o outro, mas comigo parece que não acontece. Na minha vida parece que as coisas não mudam. Muda na vida de todo mundo, na minha não. Era esse o sentimento que esses dois homens estavam sentindo. E agora vem o turning point. Agora vem a chave desse texto. Olha o que Jesus faz. Pela primeira vez, Jesus estava sendo bastante compassivo, né? Se coloca ao lado deles, caminha 11 quilômetros. Cara, 11 quilômetros. Eu sei que vocês são bem fitness assim. 11 quilômetros para vocês não é nada, né? Mas, cara, 11 quilômetros é caminhada de um dia, irmão. Sol quente. E Jesus caminha. E eles falando desaforo para Jesus, e Jesus, né? Dando uma de João sem braço. Não sei o que está acontecendo e tal. E dá lugar para eles falarem. Agora, Jesus começa a confrontá-los. E ele diz o seguinte. Versículo 25. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Basicamente, trocando em miúdos, o que Jesus está dizendo para eles é: sabe o porquê que você está assim? Por que vocês estão assim, tristes, cabisbaixos, se afastando, esfriando, reclamando? Porque vocês custam a entender e a crer naquilo que já foi revelado. Vocês esperavam que o Messias fizesse algumas coisas de um jeito. Mas os profetas falam, lembra daquele salmo que falava assim: o Senhor não permitirá que o seu santo veja corrupção, que sua alma permaneça na morte? Era do Messias que ele estava falando. Os profetas falaram, lembra de Isaías 53, do servo sofredor? A palavra já falava que o Messias deveria sofrer. Por que vocês não sabiam disso? Se já estava na mão de vocês, já estava nas Escrituras, estava aqui a resposta para tudo aquilo que frustrou vocês, que entristeceu vocês, a cura já estava na mão de vocês, mas vocês custam a entender e a crer nas Escrituras. Isso é muito forte. Porque Jesus se oculta dos olhos deles por uma razão muito específica. Não é que Jesus não queria ser encontrado, é que Jesus queria ser encontrado nas Escrituras. Jesus sabia que ele tinha um tempo curto ainda com os discípulos e logo ele iria para o céu. E se os discípulos não aprendessem a encontrar Jesus nas Escrituras, logo depois eles estariam frustrados de novo. Poxa, a gente achou que ele era o Messias porque ele morreu, ele ressuscitou, mas agora ele foi embora de novo e deixou a gente sozinho. E eles iam se frustrar novamente. E Jesus está dizendo, olha, está aqui, eu estou aqui, sempre estive aqui. Jesus diz, as Escrituras dão testemunho de mim. E às vezes Jesus se oculta dos nossos olhos ou dos nossos sentidos, da nossa experiência diária. Não é porque Jesus não quer que você o encontre, é sim porque Ele quer que você o encontre nas Escrituras, que estão sempre com você.
E aí você pode voltar para sua casa, ter essa experiência que eu contei no início do culto, que nós temos vivido, e é tão maravilhoso quando nós temos perguntas, nós estamos vivendo momentos difíceis, e a gente vai para a palavra e a gente fala, uau, eu nunca tinha percebido isso, no texto. Realmente Deus está me convidando a uma experiência mais profunda com Ele. E aí então, ele faz essa caminhada, 11 quilômetros, um dia inteiro debaixo do sol, uma aula, exposição da teologia do Antigo Testamento. Jesus vai dando uma aula para eles de Bíblia. E aí no versículo 28, ao aproximarem-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito. Perceba essa ênfase. A conversa estava tão boa, né? Estava tão maravilhoso que eles, por favor, Jesus. Jesus não, porque eles não sabiam que era Jesus ainda. Por favor, moço, fica com a gente, fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Esse é um texto que, meu coração abraça. Não nos queimava o coração quando ele nos expunha as Escrituras. Você sentiu isso, cara? Sentiu quando a palavra estava sendo pregada, quando ele estava falando aquelas coisas, o nosso coração de alguma forma começou a queimar de novo, alguma coisa começou a nascer de novo no nosso interior, a esperança começou a voltar, a alegria começou a voltar, tanto é que eles não queriam mais ficar longe de Jesus, eles queriam ouvir mais e mais e mais e mais da palavra, porque a palavra é alimento para nós. E aí, eles então convidam Jesus e Jesus aparece para eles. Porque no final das contas, e a gente fala muito isso na escola do discípulo, conhecer a Bíblia, mergulhar nas Escrituras, não é sobre ter informações, é sobre ter um encontro. A gente não ensina as pessoas para que elas saibam mais coisas, mas para que elas conheçam melhor uma pessoa, que é Jesus. Por isso que Jesus não ficou apenas expondo as Escrituras, os profetas, mas chega um ponto onde os olhos dele se abrem, onde as escamas caem, onde as coisas acontecem, e aí a vida deles é totalmente transformada. Olha só o que acontece logo em seguida. Versículo 33. Eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Gente, um dia de caminhada. Eles podiam falar assim, vamos comer, vamos dormir, amanhã a gente volta para Jerusalém, né? Mas a alegria era tanta, o ânimo era tanto, que não dava para esperar. Quando a gente se encontra com Jesus e o nosso coração está queimando, a gente quer servir a Jesus, a gente quer testemunhar, a gente quer falar dele. Não é porque ninguém mandou a gente fazer, não é porque a gente aprendeu o que a gente tem que fazer, é porque a gente não consegue segurar. E aí o cansaço vai embora, o cansaço de um dia vai embora, a falta de fé vai embora, a frieza vai embora, o cinismo vai embora, a crítica vai embora. Vai tudo embora, e agora se eu quero falar de Jesus, eles voltam correndo para Jerusalém, encontram os 11 e falam, é verdade, ele nos encontrou no caminho e falou, nós partimos o pão com ele, ele ressuscitou, é verdade, Jesus fez aquilo que ninguém mais poderia fazer, quando levou aqueles discípulos de volta para a palavra. Por isso que nós devemos ser uma igreja firmada na palavra. Porque nós queremos, irmãos, que as nossas melhores e maiores experiências com Deus não sejam uma referência a um congresso, a um pregador, a um livro, a um teólogo, não. As nossas maiores referências de um coração aquecido somos nós, Jesus e as Escrituras. Amém?
Se você está precisando de renovo, de cura, de retornar ao lugar da fé, retornar à comunidade da fé, se você está experimentando esse cansaço, essa frustração de algumas coisas que você esperava que iam acontecer e não aconteceram, meu irmão, o caminho está posto. Jesus está com você. Jesus te trouxe aqui esta manhã para dizer: olha, chegou a hora de parar de custar a crer e a entender naquilo que os profetas já revelaram. Já está nas suas mãos. A cura já está aqui. A palavra de Deus é clara. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é útil. Para quem precisa de correção, ela tem correção. Para quem precisa de encorajamento, ela tem encorajamento. Para quem precisa de repreensão, ela tem repreensão. A Bíblia tem tudo que nós precisamos. Ela tem conselho para os nossos filhos, ela tem alimento para o nosso casamento, ela tem tudo que nós precisamos na vida. Como nós custamos a crer e a entender nisso? E ficamos buscando subterfúgios, substitutos, ao invés de termos essa experiência dos discípulos no caminho de Emaús. Nós já estamos caminhando para o final. Eu tenho um convite, tenho uma pergunta, um convite e um desafio para fazer a você diante desse texto. A banda já vai subir novamente aqui para ministrar. É uma pergunta, um convite e um desafio. A pergunta é: em que ponto do caminho você está? Talvez esses 11 quilômetros, a caminhada de um dia, possam ser 11 anos em que você está nesse caminho. Mas onde você está? Como é que está seu coração? É importante você ser verdadeiro. E agora eu quero fazer a pergunta que Jesus fez aos discípulos de Emaús: sobre o que vocês estão falando? O que vocês têm discutido? O que tem pesado no seu coração? Qual tem sido a sua dúvida? Qual tem sido a sua dor? Qual tem sido a sua frustração? Qual tem sido o problema sem resposta? O que está pesando no seu coração? O que está te fazendo ficar de cabeça baixa? O que está te fazendo deixar a comunhão da igreja? Deixar a comunhão dos irmãos? Deixar o lugar de oração? Sobre o que você tem falado? O que está acontecendo na sua vida? Sim, Senhor, eu percebo que eu tô nesse caminho e eu estou virado para Emaús em vez de estar voltado para Jerusalém. Eu preciso fazer esse retorno. Senhor, o Senhor sabe que eu coloquei minha expectativa em algumas coisas, eu esperava que algumas coisas acontecessem. Senhor, eu estou com pecados que eu não consigo vencer. Senhor, o Senhor sabe que isso tem pesado no meu coração. Não é a culpa sua, Senhor, eu sei que a falha é minha. Mas Deus, está tão difícil. Parece que não tem ninguém comigo. E eu estou indo para longe, estou me perdendo cada vez mais. Talvez você esteja no começo desse caminho, talvez você esteja já em Emaús. Mas você precisa saber. E você precisa falar para Jesus: como está seu coração? Essa é a pergunta. Agora eu quero te fazer um convite. Vamos voltar a crer naquilo que os profetas já revelaram. Vamos voltar para as Escrituras. Vamos voltar para onde emana vida. Vamos parar de ficar esperando que a cura venha de lugares onde ela não virá. Vamos parar de esperar que o descanso venha do travesseiro, quando na verdade o que precisa descansar é o seu coração. Vamos esperar, ou parar de esperar que a provisão venha de outras fontes que não o Senhor. Esse é o convite. Vamos voltar para a palavra. É por isso que essa igreja ensina o que ensina. É por isso que a escola do discípulo existe. É por isso que nenhum curso da escola do discípulo foi ou será cobrado. Porque é a palavra de Deus. Porque foi isso que Deus colocou como missão da igreja. Falar sobre Ele, falar sobre a palavra. A gente está voltando agora com os cursos presenciais. Venha para onde há vida. Venha, vamos voltar para as Escrituras juntos. Vamos mergulhar juntos na Escritura. Vamos andar nesse caminho.
Vamos deixar o Senhor aquecer o nosso coração de novo. Para de procurar entre os mortos aquele que vive. Esse é o convite. O desafio. Vamos retornar para Jerusalém. O desafio é diferente do convite, porque o desafio implica em uma tomada de posição sua contra o esfriamento, contra o afastamento, uma tomada de posição sua contra a dor que te causaram, contra a mágoa, contra o ressentimento. É a postura de dizer: não, Senhor, eu não aceito ficar nesse caminho. Eu aprendi, eu fui lembrado que existe cura para mim na Tua presença. Isso já foi revelado, está na Tua palavra, Senhor. Eu terei essa experiência. 2023 será para mim o ano do renovo. Não porque alguém disse isso lá na igreja, mas porque a Tua palavra está nas minhas mãos e existe uma promessa do Senhor. Aquele que crê em mim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, eu o amarei e também o meu Pai, e me manifestarei a Ele. Existe uma promessa sobre mim. Essas palavras não são meras palavras, essas páginas não são meras páginas, esse não é um livro qualquer, a vida está aqui, Senhor. Eu escolho me voltar para o Senhor, eu escolho voltar de Emaús. Esse é o desafio.